Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. Seguinte galera, nesse vídeo aqui vou dar sequência com o nosso quadro Besourando o PISM, que é aquele quadro onde eu falo sobre todas as matérias que caem na prova do PISM de uma maneira mais específica, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a prova de Geografia do PISM 1, beleza? Basicamente eu vou destacar com vocês as matérias que caem na prova, além disso eu vou passar algumas dicas de estudo e no final do vídeo eu vou trazer para vocês um dado estatístico dos últimos 5 anos de prova, onde eu vou elencar os tópicos mais recorrentes e também os tópicos menos recorrentes, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar a nossa análise. Para que todo mundo consiga enxergar o que está sendo dito aqui no conteúdo programático, eu vou dar um zoom na tela, beleza? Então vamos lá. Galera, a prova de Geografia do PISM 1 basicamente cobra a parte de Geografia Física e a parte de cartografia, beleza? Quando a gente pensa em cartografia, a gente vai estar pensando nas projeções cartográficas, na questão da anamorfose e também na questão das coordenadas geográficas. Basicamente é isso. Quando a gente pensa em geografia física, a gente vai estar pensando em hidrografia, climatologia, dinâmica litosférica, parte de vegetação e biomas, beleza? Mas vamos ver isso de uma maneira mais específica. O primeiro tópico que é mencionado aqui no conteúdo programático é representação do espaço geográfico. Quando a gente pensa em representação do espaço geográfico, a gente vai pensar basicamente em dois tópicos. Primeiramente, a parte de cartografia. E quando a gente pensa em cartografia, a gente vai estar pensando em projeções cartográficas, classificação de projeção cartográfica, projeção cilíndrica, projeção conforme, projeção equidistante, projeção cônica, projeção azimutal, beleza? Então, parte de cartografia e também a parte de coordenadas geográficas. Então, ó, parte de cartografia e coordenadas geográficas. Então, ó, e coordenadas geográficas, beleza? Aí a gente vai estar pensando basicamente em latitude, longitude. Para a gente localizar um ponto no espaço geográfico, a gente precisa saber duas coordenadas, uma coordenada vertical e uma coordenada horizontal. A gente chama essas coordenadas de latitude, que é basicamente a distância angular em relação à linha do Equador, e longitude, a distância angular em relação ao meridiano de Greenwich, beleza? Então, essa primeira parte engloba basicamente esses conceitos aqui, parte de cartografia e parte de coordenadas geográficas, beleza? Aí, Eugênio, o que eu tenho que dar uma importância maior aqui na parte de cartografia? Bom, as projeções cartográficas, saber diferenciar uma projeção cilíndrica de uma projeção cônica, saber diferenciar uma projeção cilíndrica de uma projeção azimutal, beleza? Saber as principais projeções, que no caso são as projeções de Peters e de Mercator. Então, ó, as principais Peters e Mercator, tá? Isso aqui é importante. Caiu várias questões em cima disso daqui na prova do PISM, tá? Inclusive na prova de 2019 caiu uma questãozinha sobre a projeção de Peters. Então, ó, a gente precisa entender bem as duas principais projeções cartográficas, tá? São projeções cilíndricas, tá? A gente tem que dar uma atenção especial para elas, beleza? Bom, parte de coordenadas geográficas, a gente tem que diferenciar bem latitude de longitude, beleza? Então, ó, quando a gente pensa em coordenadas geográficas, a gente vai ter aí a tal da latitude, e também vai ter a tal da longitude. A gente vai ter que entender que latitude está relacionada com eixo Y, vertical, está relacionado com distância em relação à linha do Equador. E longitude é como se fosse horizontal, como se fosse um eixo X, a distância em relação ao meridiano de Greenwich, beleza? Então, longitude. Beleza, galera? Então, ó, essa primeira parte engloba basicamente isso aí. Belezinha? Então, entender bem a parte de cartografia e também a parte de coordenadas geográficas, beleza? Se a gente dar uma olhada aqui nessas entrelinhas aqui, vai estar mais especificado, mas é basicamente isso que eu falei. Deu uma boa resumida com base no que mais cai. Tranquilo? Beleza? Segundo tópico que é mencionado aqui é a parte de planeta Terra, ecossistemas terrestres. Bom, primeiramente, a gente vai ter que entender bem os movimentos da Terra. Aí quando a gente pensa em movimentos da Terra, a gente vai ter lá o movimento de rotação e o movimento de translação. A gente vai ter que entender bem a consequência desses movimentos. Aí no caso, né, então, ó, a gente tem lá o movimento de rotação e também tem, rotação e também tem o movimento de translação. Rotação é basicamente o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. O movimento de rotação é responsável pela sucessão dos dias e das noites. E o movimento de translação é responsável pela existência das diferentes estações do ano, porque a translação é basicamente o movimento
que a Terra faz em torno do Sol, tá? Observação importante. Quando a Terra faz uma trajetória em torno do Sol, não é uma trajetória circular, é uma trajetória elíptica. Quem viu minhas aulas de gravitação já tá ligado por que é isso. É a primeira lei de Kepler, tá? Mas não vamos aprofundar nisso aqui não, que o foco agora é geografia. Vamos respeitar aí a geografia. Belezinha? Então vamos lá. Então, ó, primeiramente a gente tem que entender bem os movimentos da Terra, rotação e translação, entender que o movimento de rotação está relacionado com a sucessão dos dias e das noites, tá bom? Entender que o movimento de translação está relacionado com as estações do ano, com as diferentes estações do ano, verão, inverno, primavera, outono, beleza? Então, ó, isso aí é importante você saber para a prova do PISM, tá? Se não me engano, na prova de 2019 caíram duas questões sobre essa parte de movimentos da Terra. Uma questão sobre o movimento de rotação e uma questão sobre o movimento de translação, né? Está relacionada basicamente com a posição lá de uma certa região, quantidade de luz incidente, era tudo relacionado com o movimento de translação, beleza? Então, essa parte aqui é bem tranquila, é uma parte bem importante também, beleza? Agora, olha só, dentro dessa parte de planeta Terra, a gente vai ter o seguinte, ó, estrutura interna da Terra. Quando a gente pensa em estrutura interna da Terra, a gente vai ter lá núcleo, manto, núcleo interno, núcleo externo, a gente vai ter lá a litosfera, a astenosfera, beleza? Essa parte que envolve estrutura interna da Terra, divisão da Terra em camadas, a gente vai chamar de dinâmica litosférica, beleza? Então, ó, essa parte aqui, ó, que envolve estrutura interna da Terra, a questão das camadas, a gente vai chamar de dinâmica litosférica, beleza? A gente vai ter lá também a questão das placas tectônicas, ó, tectônica de placas, a questão das atividades vulcânicas, né? Perdão, falei vulcânicas, erro básico aí, tá? Então essa parte aí, ó, de tectônica de placas, estrutura interna da Terra, ela vai estar relacionada basicamente com a chamada dinâmica litosférica, ou simplesmente a gente pode escrever assim, ó, litosfera, tá? A gente pode resumir essa parte como sendo litosfera, o estudo da litosfera, estudo da camada rochosa da Terra, beleza? Tranquilidade. Bom, recursos minerais e distribuição, tá? Isso aqui é importante também. Basicamente a gente saber a questão dos escudos cristalinos, bacias sedimentares, mas vou ser bem sincero com vocês, eu particularmente nunca vi uma questão sobre isso na prova do PISM. E olha que eu resolvi as questões com os meus alunos de 2002 até 2019, então nunca vi uma questão com essa temática aqui. Mas se está no conteúdo programático, né, é bizu vocês saber, né, porque não é porque nunca caiu que não pode cair na sua prova, né? A gente tem que ser preparado para tudo. Beleza? Vamos lá, os climas e os ecossistemas terrestres. Bom, essa parte de clima é bem importante, tá? E dentro dessa parte de clima, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o estudo dos fenômenos climáticos, a gente vai ter que diferenciar bem tempo de clima, a gente vai ter que entender bem o que é um fenômeno climático, o que é um fenômeno temporal, beleza? A gente vai ter que entender a influência das massas de ar no clima, a questão das chuvas, a chuva está relacionada com a massa de ar. Então, ó, essa parte que envolve clima, a questão da atmosfera, a gente chama essa parte aqui, ó, de climatologia, é o estudo do clima e suas consequências no ambiente terrestre, beleza? Então, ó, essa parte aqui é a parte que a gente chama de climatologia, é a parte que eu mais gosto da geografia 1, né, da geografia do PISM 1, né? A parte de climatologia é bem bacana, a questão lá dos climogramas e tal. Vocês vão ter que saber trabalhar bem com os climogramas, saber diferenciar um clima tropical de um tropical de altitude, saber diferenciar um clima equatorial de um clima subtropical, a questão da precipitação, da quantidade de chuva. Então isso aí tudo também é bem importante, tá? Aí, ó, tá tudo incluso aqui. Deixa eu só trocar a cor da caneta aqui para diferenciar um pouco. Olha lá. Tá aqui, ó, temperatura e circulação atmosférica, mudanças de temperatura, isso aqui tudo, ó, tá relacionado com a climatologia, que eu já até pus uma setinha ali, beleza? Show de bola? Vamos lá. Agora, olha só, biosfera, basicamente a esfera da vida. E a biosfera, no caso, ela vai basicamente envolver o estudo da vegetação, né? Aí a gente vai ter aqui, no caso, o quê? Os biomas, os domínios morfoclimáticos, tá? Então a gente vai ter lá a Amazônia, a gente vai ter Cerrado, a gente vai ter Araucária, Mata dos Cocais, então a gente vai ter que entender bem toda essa parte aí de vegetação brasileira,
beleza? Entender bem o que é um hotspot, entender bem o que é uma vegetação decídua, o que é uma vegetação latifoliada, caducifoliada, tá? Isso aí tudo é bem importante, né? A gente saber diferenciar uma região, uma vegetação, de acordo com o caráter da folha. Se a folha é permanente, se a folha ela tem um formato de agulha, se ela cai em uma certa estação, se ela é longa, beleza? Então isso aí é bem importante, belezinha? Como isso aí já caiu na prova do PIS, meu gente? Cara, já caiu questão envolvendo simplesmente bioma. Para você, tipo, te deram lá um mapinha. Esse aqui, suponha que esse aqui é o Brasil esquemático, tá? Suponha que esse aqui é um Brasil esquemático. A questão basicamente te deu um mapa do Brasil e pediu para você apontar. Suponha que esse domínio, vamos supor que esse aqui é um domínio morfoclimático. Indique qual domínio morfoclimático está pintado na figura. Já caiu assim no PISM. Também já perguntaram quais são os biomas do Brasil que são classificados como sendo hotspots. Aí era fácil, era só lembrar, Mata Atlântica e Cerrado. O que é um hotspot? Hotspot é basicamente um bioma que apresenta uma grande biodiversidade, mas também corre risco de extinção. No Brasil, temos apenas 2 hotspots, Mata Atlântica e o Cerrado. Tranquilo? Belezinha? Questão do relevo também é importante, tá? A gente vai ter que entender bem os tais dos fatores endógenos e os fatores exógenos. A gente vai ter que entender como os fatores internos, como a questão do tectonismo, a questão da circulação de lava, influencia na formação dos relevos, e também a questão dos fatores exógenos, fatores externos, intemperismo, erosão, beleza? Lembrando, intemperismo é diferente de erosão. Intemperismo é desgaste de uma certa rocha, de um certo segmento rochoso. E erosão é basicamente o transporte do que foi desgastado, beleza? É bom a gente ficar atento com isso aí, tá? Porque em algumas questões eles colocam intemperismo e erosão como sinônimos, quando na verdade não são sinônimos. São efeitos que estão relacionados, mas não são efeitos iguais. Tranquilinho? Belezinha? Vamos à sequência, galera. Vamos lá. Parte de hidrografia, como vocês puderam ver, a gente tem que, de certa forma, ir arrumando tudo aqui. Então, aqui eu vou até puxar uma seta para ficar bonitinho. Aqui, parte de vegetação, tá? E aqui a gente vai ter o quê? A parte de geomorfologia, parte de relevo, né? Formação de relevo. Beleza? Agora a parte de hidrografia, que envolve, no caso, a hidrosfera, a camada de água do nosso planeta. Então, a classificação das águas, né? Entender bem a disponibilidade de água, entender bem a questão dos rios, tipos de drenagem, tipos de foz em delta, foz em estuário, tranquilo? Belezinha? A questão das bacias hidrográficas, bacia do Amazonas, bacia Tocantins-Araguaia, bacia do Paraná, beleza? Bacia do Prata. Então é importante você entender bem essa parte aí de hidrografia, essa parte aí de bacias hidrográficas. Já caiu no PISM, isso aí, Eugênio. Opa, várias questões, tá? Caiu uma questão, inclusive, que te dava uma bacia hidrográfica, um desenho esquemático de uma bacia hidrográfica. Era basicamente só você identificar o que era. Era uma bacia hidrográfica? Era um rio? Então a gente também tem que entender bem a diferença entre bacia hidrográfica e rio principal, né? O rio principal geralmente é um rio longo, onde vários rios menores vão desaguar nele. Esses rios menores a gente chama de afluentes, tá? E a bacia hidrográfica não vai ser somente o rio principal. A bacia hidrográfica vai ser basicamente o conjunto da região formada pelo rio principal, seus afluentes e a vegetação ao redor. Então a bacia hidrográfica não se limita somente à água. A vegetação no entorno, a vegetação onde os afluentes estão passando é considerada também uma bacia hidrográfica, beleza? Bom, agora para a gente encerrar bem aqui, a questão ambiental também cai aí no PISM 1, tá? Ciclos globais e as políticas ambientais no Brasil. Tranquilo? Então, olha só. Se a gente reparar bem, né, não foi citada aqui nas partes anteriores a questão do El Niño, não foi citada a questão da inversão térmica. Olha só. Vamos lá. O El Niño é basicamente um aquecimento normal das águas do Pacífico. Tá? Isso aí tudo está relacionado com climatologia. Para vocês entenderem bem essa parte de El Niño, essa parte aqui, de Laninha também, né? Você vai ter que entender bem a parte de climatologia. Então, antes de estudar essa parte aqui, estude bem a parte de climatologia.
Além disso, a questão da intervenção antrópica, ou seja, a intervenção feita pelo homem, ou seja, pelo ser humano, né? A gente pode notar que isso aí se reflete, por exemplo, nas plantações, né? Quanto mais você desgasta o solo, mais ele perde a fertilidade dele. Então o solo, naturalmente, ele não perde fertilidade, né? Ele tende a ser fértil. Mas na medida que você vai desgastando o solo, ele vai perdendo a fertilidade. Então o desgaste está sendo feito por uma ação antrópica, beleza? Ou seja, uma ação feita pelo homem. Que é a questão da intensificação do efeito estufa e do aquecimento global, beleza? Buraco na camada de ozônio, tá? Isso aqui também é mencionado aí no PISM 1, tá bom? O uso intensivo do solo é a questão da desertificação, tá? Isso aqui também é importante, beleza? A questão da megadiversidade biológica, para a gente entender bem as regiões, os países aí, né, que tem uma biodiversidade bacana, beleza? A questão do ambientalismo também, políticas ambientais no Brasil também é importante, questão do uso dos aquíferos, né? A gente sabe que a maior parte da água do nosso planeta é água salgada, a gente pode pensar aí em cerca de 98% de água salgada, água potável vai ser algo em torno de 2%, sendo que a maior parte da água potável, desses 2%, a maior parte está em aquífero e está em geleira. Então, a gente tem que entender bem o uso dos aquíferos, né, dando destaque para o nosso principal aquífero, que é o chamado aquífero Guarani. Aquífero Guarani, bizu para vocês, ele não passa somente no Brasil, tá? Ele passa no Uruguai, passa em vários países, beleza? Então, ó, aquífero Guarani, destaque para ele, né? Já até caiu uma questão no PISM sobre o aquífero Guarani, né? A questão tinha todo um comando, tinha todo um texto e tal, e a resposta era basicamente aquífero Guarani, belezinha? Show de bola? Uma coisa que eu não cheguei a ver aqui, mas muito provavelmente está aqui também, é a questão da inversão térmica e também da chuva ácida. Só que isso daqui, essa parte de inversão térmica e chuva ácida vai ser refletido lá na química do PISM 1, tá? Na parte de química ambiental, o efeito que os combustíveis fósseis têm na atmosfera, beleza? Eles reagem com água gerando chuva ácida, belezinha? Show de bola? Galera, agora vamos para a parte estatística da coisa, que eu sei que é a parte que vocês mais gostam, beleza? Bom, eu até falei, eu já ia me esquecendo, né? Eu tenho que passar, eu ainda vou passar para vocês as dicas de estudo. A maior dica para vocês é estudar isso aqui tudo na ordem, tá bom? Então, ó, para você estudar bem essa parte de geografia do PISM 1, a minha maior recomendação para você, primeiramente, é estudar a parte de cartografia e coordenadas geográficas, porque olha só, estudando essa primeira parte, você já vai adquirir uma certa base, uma certa canja, vamos dizer assim. Você vai conseguir interpretar bem um mapa, vai conseguir diferenciar uma projeção cônica de uma projeção cilíndrica, tá? A gente vai notar que existe uma coisa chamada escala, tá? Escala pode mudar de um mapa para o outro, beleza? Então, entendendo bem essa primeira parte, você vai conseguir visualizar melhor essa parte de planeta Terra, movimentos da Terra e tal, porque algumas questões elas podem relacionar a cartografia com isso aqui, beleza? Então é bem importante você entender bem isso aqui. Então, parte de planeta Terra também é importante, tá? Essa parte do planeta Terra basicamente é o conteúdo todo, né? A parte aí de climatologia, a parte de vegetação, relevo e tal. Muitas questões vão te fornecer mapas, tá? Para você analisar. Então essa parte de cartografia, na minha opinião, ela é a principal da prova, tá? Ela é a principal. Se você não sabe interpretar um mapa, você vai ter muita dificuldade na prova de geografia do PISM 1, porque na maioria das vezes são mapas, se não são mapas, são tabelas, então você tem que entender bem essa parte mais básica para conseguir desenrolar o restante, beleza? Outra dica para vocês, fiquem atentos com as atualidades, tá? Na minha prova, por exemplo, caiu uma questão sobre uma atualidade, tá? Uma coisa que, tipo, de certa forma não estava prevista e eu só acertei a questão porque eu estava ligado nas atualidades, nessa questão do ambientalismo. Então, ó, essas políticas ambientais recentes e tal, fiquem atentos com isso, tá? Isso aí pode ser cobrado na sua prova, belezinha? Agora vamos para a parte da estatística, que é a parte que vocês com certeza mais gostam, né? Vamos lá, galera. Peguei aí 5 provas, totalizando aí no caso um total de 25 questões, visto que eu peguei somente questões objetivas, já que as questões discursivas mencionam todos os assuntos, tá bom? Então vamos lá, eu dividi por assuntos para ficar fácil, tá, gente? Então, ó, eu peguei cartografia, projeções e movimentos dos astros, aqui no caso movimento da Terra, movimento do Sol, beleza? Vamos lá. Bom, quando a gente pensa em cartografia e movimentos da Terra e projeções cartográficas, no caso, a gente teve um total de 8 questões nos últimos 5 anos. Então, ó, total de 8 questões. Parte de dinâmica litosférica e relevos, 8 questões também. Parte de hidrografia, tivemos aí um total de 2 questões. Tranquilo?
Parte de climatologia, 2 questões também. Beleza? Show de bola? Bom, parte de vegetação e biomas, tivemos aí um total de 5 questões. Beleza? Se a gente for fazer uma análise percentual da coisa, vai ficar assim, ó. Parte de cartografia representa 32% do total das questões dos últimos 5 anos. Parte de litosfera e relevo, 32% também. Parte de climatologia representa 8% do total, né? Parte de climatologia representa 8% do total. Parte de vegetação representa 20% do total. Hidrografia também aí 8% do total. Beleza, galera? Bom, dessa forma aí a gente encerra mais um vídeo. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo e sobretudo entendido aí quais tópicos dão uma atenção maior nessa reta final de estudo aí pro PISM. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.